Uma jovem vendida pela própria família, um barão aprisionado pela dor do luto, e um amor proibido que desafiaria toda a sociedade imperial brasileira. Quando Isadora cruzou os portões da fazenda Monte Verde naquela manhã de 1887, ela não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Seus pés descalços tocaram o chão de pedra portuguesa do palacete e seus olhos encontraram os do homem mais poderoso da região. Dom Afonso de Albuquerque Sá, o temido barão de Monte Verde, observava da varanda superior com o rosto indecifrável. Naquele momento, algo impossível começou a germinar entre dois mundos que jamais deveriam se tocar. Esta é a história de como uma simples criada rompeu as correntes do preconceito e conquistou o coração de um homem que havia jurado nunca mais amar. Uma narrativa de coragem, paixão e redenção que atravessou os salões dourados da aristocracia cafeeira brasileira. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração e celebram a força do amor verdadeiro. O sol ainda não havia nascido completamente quando a carroça parou diante dos portões de ferro forjado da fazenda Monte Verde. Isadora segurou com força a pequena trouxa que continha tudo o que possuía no mundo. 2 vestidos remendados, 1/3 da avó e uma fita de cabelo desbotada. Suas mãos tremiam. Não de frio, embora a manhã de junho fosse gelada na região serrana do Rio de Janeiro. Tremiam de medo, de vergonha, de uma dor tão profunda que parecia ter raízes em sua alma. 3 dias atrás, seu pai havia assinado os papéis que a transformavam em serva contratada por 5 anos. O preço? 50 mil réis. O suficiente para pagar as dívidas do armazém da família e evitar a prisão. Isadora tinha 18 anos e nunca havia saído de sua pequena vila. Agora, estava diante do maior palacete que já vira. Uma construção imponente de 3 andares, com janelas altas protegidas por grades decorativas, varandas amplas sustentadas por colunas de mármore e jardins que pareciam se estender até onde a vista alcançava. O feitor que a trouxera desceu da carroça sem dizer palavra e bateu no portão com força. Minutos depois, uma mulher robusta de meia idade apareceu. Usava um vestido negro severo e tinha o rosto marcado por rugas profundas de quem raramente sorria. "É a nova criada?" perguntou com voz áspera, olhando Isadora de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. "Sim, senhora", respondeu o feitor, "contratada por 5 anos, conforme o acordo com o barão." A mulher bufou. "Mais uma boca para alimentar. Entre, menina, eu sou Dona Sebastiana, a governanta. Aqui você obedece minhas ordens sem questionar, entendeu?" Isadora assentiu, engolindo o nó na garganta. Pegou sua trouxa e seguiu Dona Sebastiana para dentro da propriedade, sentindo o peso dos portões se fechando atrás dela como uma sentença. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Isadora seguiu Dona Sebastiana por corredores largos, com piso de tábuas enceradas que refletiam a luz das janelas. Quadros enormes com retratos de pessoas sérias cobriam as paredes, e móveis escuros de jacarandá ocupavam cada canto com elegância austera. "Preste atenção porque não vou repetir", disse Dona Sebastiana sem olhar para trás. "Você acordará às 5 da manhã. Suas obrigações incluem limpar os salões do primeiro andar, lavar as roupas de cama, ajudar na cozinha e servir as refeições quando necessário. Não deve falar com o barão a menos que ele se dirija a você primeiro. Não deve olhar diretamente para ele. Não deve fazer perguntas sobre a família ou sobre assuntos que não lhe dizem respeito." Elas desceram uma escada estreita que levava aos fundos da casa, onde ficavam as dependências dos empregados. O contraste era brutal. Parede simples sem pintura, chão de terra batida e um cheiro de umidade que impregnava tudo. "Este será seu quarto", disse Dona Sebastiana, abrindo uma porta que rangia. O cômodo era minúsculo, com apenas uma cama estreita, uma caixa de madeira que servia como armário e uma pequena janela com vista para o quintal dos fundos. Isadora colocou sua trouxa sobre a cama, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. "Não tenho tempo para sentimentalismos", disse a governanta friamente. "Vista este uniforme e venha para a cozinha em 10 minutos. Há trabalho esperando."
Ela jogou um vestido preto simples e um avental branco sobre a cama e saiu, batendo a porta. Sozinha pela primeira vez desde que deixara sua casa, Isadora finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. Mas foram apenas alguns segundos de fraqueza. Ela limpou o rosto com as costas das mãos, endireitou os ombros e começou a trocar de roupa. Chorar não mudaria sua situação. Ela havia sido vendida como uma mercadoria, mas ainda tinha sua dignidade, e ninguém tiraria isso dela. A cozinha era um lugar caótico naquela manhã. 3 criadas mais velhas preparavam o café da manhã do barão sob os gritos de Dona Sebastiana, que exigia perfeição em cada detalhe. Isadora foi colocada para lavar panelas em um tanque enorme nos fundos, suas mãos já ficando vermelhas e doloridas pela água fria e pelo sabão áspero. O barão toma café precisamente às 7 horas, explicou uma das criadas, uma mulher magra chamada Josefa. Se a mesa não estiver posta com exatidão, Dona Sebastiana nos faz passar o dia inteiro sem comer. Isadora absorvia cada informação, tentando memorizar as regras daquele mundo novo e estranho. Estava tão concentrada em sua tarefa que não percebeu quando um silêncio súbito tomou conta da cozinha. Dona Sebastiana, uma voz masculina profunda ecoou pela porta. Preciso que prepare uma mala. Viajarei para a capital amanhã pela manhã. Isadora ergueu os olhos instintivamente e os viu. Dom Afonso de Albuquerque Sá estava parado na entrada da cozinha, alto e imponente em seu terno negro impecável. Devia ter cerca de 40 anos, com cabelos escuros começando a grisalhar nas têmporas, barba bem aparada e olhos de um castanho tão profundo que pareciam quase negros. Seu rosto tinha linhas de severidade, mas também de uma tristeza antiga que se escondia nos cantos da boca. Por um instante, seus olhos encontraram os de Isadora. Foi apenas um segundo, mas ela sentiu como se ele pudesse ver através dela, como se reconhecesse a dor que ela carregava, porque ele próprio carregava uma semelhante. «Baixe os olhos, criada!» sibilou Dona Sebastiana, e Isadora obedeceu imediatamente, sentindo o rosto queimar de vergonha. «É a nova menina?» perguntou o barão com voz neutra. «Sim, senhor. Chegou hoje pela manhã. Peço desculpas por sua insolência.» Houve uma pausa. Isadora mantinha os olhos fixos no chão, o coração batendo descompassado. «Qual é seu nome?» A pergunta do barão surpreendeu a todos na cozinha. Dona Sebastiana abriu a boca para responder, mas Dom Afonso ergueu a mão, silenciando-a. «Deixe que ela mesma responda.» Isadora respirou fundo, mantendo os olhos baixos como mandavam as regras. «Isadora, senhor. Isadora Maria da Conceição. Olhe para mim quando falar comigo», disse ele, e havia algo diferente em seu tom. Não era raiva, mas curiosidade. Ela ergueu os olhos lentamente e encontrou novamente aquele olhar intenso. De perto, pôde ver que o barão tinha cicatrizes finas no rosto, marcas de uma vida que não havia sido tão privilegiada quanto a mansão sugeria. «Quantos anos você tem?» 18, senhor. «É de qual região?» «De São José do Vale, senhor. Uma vila pequena a 2 dias daqui.» Dom Afonso assentiu pensativamente. «E como veio parar aqui?» A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais, dolorosa demais. Isadora sentiu a garganta apertar. «Minha família precisava de dinheiro, senhor. Eu vim trabalhar para quitar uma dívida.» Algo passou pelos olhos do barão. Compreensão? Piedade? Era impossível dizer. Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu se estender eternamente. «Espero que trabalhe com dedicação», disse finalmente. «Esta casa tem regras rígidas, mas os que trabalham bem são tratados com justiça.» «Sim, senhor. Farei meu melhor.» Ele assentiu uma última vez e se virou para Dona Sebastiana. «Sobre a mala que mencionei. Prepare roupas para 3 dias. Partirei ao amanhecer.» «Sim, senhor barão.» Dona Sebastiana fez uma reverência exagerada. Quando Dom Afonso saiu da cozinha, o silêncio permaneceu por mais alguns segundos antes de explodir em sussurros nervosos. «Você teve sorte», disse Josefa em voz baixa. «O barão raramente fala com as criadas e nunca pergunta nomes.» Isadora voltou a lavar as panelas, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Havia algo naquele homem que a intrigava, uma tristeza profunda que ela reconhecia porque vivia dentro dela também. Os primeiros dias na fazenda Monte Verde foram os mais difíceis da vida de Isadora. Acordava antes do sol nascer,
quando o frio da serra ainda fazia seus ossos doerem, e trabalhava até depois que a escuridão tomava conta dos campos. Suas mãos, que antes costuravam vestidos simples para as mulheres da vila, agora carregavam baldes pesados de água, esfregavam pisos imensos e lavavam pilhas intermináveis de roupas de cama. Dona Sebastiana era implacável. Nada que Isadora fizesse estava bom o suficiente. Se uma almofada estava levemente torta, ela tinha que refazer todo o salão. Se uma mancha não saía completamente das toalhas, ficava sem o jantar. Se chegasse 1 minuto atrasada para suas obrigações, perdia a hora de descanso da tarde. As outras criadas se dividiam entre piedade e indiferença. Josefa, a mais velha, ocasionalmente lhe dava conselhos sussurrados sobre como evitar a ira da governanta. Mariana, uma jovem de 25 anos que trabalhava ali havia 7, a ignorava completamente, como se Isadora fosse invisível. E Benedita, uma mulher amarga de 50 anos, parecia encontrar prazer em suas dificuldades. "Você não vai durar nem 1 ano", disse Benedita uma tarde, enquanto Isadora lutava para carregar um balde de água quente escada acima. "Todas as mocinhas que chegam aqui pensando que vão ter vida fácil, acabam fugindo ou sendo mandadas embora. Essa casa tem um peso que quebra os fracos." Isadora não respondeu. Ela havia aprendido que silêncio era a melhor defesa. Mas por dentro, uma determinação teimosa crescia. Ela não fugiria. Não porque amasse aquele lugar ou porque a situação fosse suportável, mas porque não tinha para onde ir. Sua família havia deixado claro. Ela só seria bem-vinda de volta quando a dívida estivesse paga. E isso levaria 5 longos anos. À noite, quando finalmente se deitava em sua cama estreita, Isadora olhava pela pequena janela para as estrelas e rezava. Não pedia para ser salva ou para que tudo melhorasse magicamente. Apenas pedia forças para sobreviver mais um dia. Dom Afonso retornou da capital após 4 dias. Isadora estava limpando os vitrais do salão principal quando ouviu o barulho de cavalos no pátio frontal. Dona Sebastiana surgiu como um furacão, gritando ordens para que tudo estivesse perfeito para a chegada do patrão. "Você", apontou para Isadora, "vá buscar água fresca do poço e prepare a bacia de porcelana no escritório do barão." "Rápido!" Isadora correu para os fundos, encheu o jarro de barro com água gelada e voltou pela escada de serviço que levava ao 2º andar. O escritório do barão era um lugar proibido para as criadas comuns. Apenas Dona Sebastiana tinha permissão para entrar ali, mas naquele momento a governanta estava ocupada coordenando a chegada da bagagem. Com cuidado, Isadora empurrou a porta pesada de madeira entalhada. O cômodo era impressionante. Estantes do chão ao teto, repletas de livros com lombadas de couro, uma escrivaninha enorme coberta de papéis e mapas, poltronas de veludo verde escuro e um globo terrestre antigo em um canto. Mas o que mais chamou sua atenção foi o retrato acima da lareira. Uma mulher de beleza singular, com cabelos negros presos em um elaborado penteado, vestido de seda azul e um sorriso suave nos lábios. Seus olhos pareciam seguir Isadora enquanto ela atravessava o cômodo. "Minha esposa." A voz do barão veio da porta fazendo Isadora deixar cair o jarro que, por sorte, estava vazio. "Perdão, senhor." Ela se abaixou imediatamente para pegar o jarro, o rosto queimando de vergonha. "Eu não queria bisbilhotar. Dona Sebastiana me mandou trazer água fresca e eu..." "Está tudo bem." Ele interrompeu, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Havia algo diferente nele. Parecia cansado, e as linhas ao redor de seus olhos estavam mais profundas. "Como se chama mesmo? Isadora?" "Sim, senhor." Ele caminhou até a janela, olhando para os campos que se estendiam além da casa. "Você perguntou o nome dela?" Isadora hesitou. "Não, senhor." "Helena", disse Dom Afonso, ainda olhando pela janela. Sua voz carregava um peso que fazia o ar parecer mais denso. "Helena Cristina de Almeida Sá. Morreu há 6 anos, 3 meses e 17 dias." Isadora não sabia o que dizer. As regras diziam que ela deveria ficar em silêncio, fazer seu trabalho e sair. Mas havia algo na postura curvada do barão, na maneira como suas mãos seguravam o parapeito da janela, com tanta força
que os nós dos dedos ficavam brancos, que a fazia sentir que ele precisava falar. Era uma tarde como esta, continuou ele, como se tivesse esquecido que havia alguém no cômodo. O sol entrando pelas janelas, o cheiro de café vindo da cozinha. Ela estava bordando um vestido para a filha que esperávamos. Ria de algo que eu havia dito. E então, sua voz falhou. Então ela levou a mão à barriga e o sorriso se transformou em dor. Chamei o médico, o melhor da região, mas não adiantou. A criança nasceu morta e Helena me deixou 3 horas depois. O silêncio que se seguiu era tão pesado que Isadora mal conseguia respirar. Ela havia perdido muito em sua curta vida, mas nunca havia perdido alguém assim. Podia apenas imaginar a profundidade daquela dor. Por que está me contando isso, Senhor? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Dom Afonso finalmente se virou para olhá-la. Havia surpresa em seu rosto, mas não raiva. Sabe, eu mesmo não sei. Talvez porque você não tem o olhar de piedade que todos os outros têm. Quando me olhou naquele dia na cozinha, vi algo diferente. Vi alguém que entende o que é perder. Isadora baixou os olhos. Perdi minha mãe quando tinha 12 anos. Uma febre que levou metade da vila. E perdi minha liberdade quando meu pai me vendeu para pagar dívidas que não fiz. Então sim, Senhor, que eu entendo de perda. A sinceridade crua de suas palavras pareceu tocar algo no barão. Ele a estudou por um longo momento, antes de assentir lentamente. Pode ir, Isadora, e obrigado por ouvir. Ela fez uma reverência rápida e saiu do escritório com o coração batendo forte. Havia algo perigoso naquela conversa, uma intimidade que não deveria existir entre um barão e uma criada. Nas semanas que se seguiram, Isadora notou que o barão a observava. Não de maneira óbvia ou inadequada, mas havia momentos em que ela sentia o peso de seu olhar enquanto servia o jantar, ou quando limpava os salões que ele atravessava para ir ao escritório. E sempre que seus olhos se encontravam, havia uma conexão silenciosa que a assustava tanto quanto a intrigava. Dona Sebastiana também notou, e não gostou nem um pouco. Você anda se fazendo de importante, acusou ela uma manhã, puxando Isadora pelo braço com força brutal até os fundos da cozinha onde ninguém podia ouvir. Acha que por ser jovem e ter o rosto limpo pode chamar a atenção do patrão? Deixe-me explicar algo, sua tola. Você não é nada, menos que nada. É uma mercadoria comprada para trabalhar. E se eu suspeitar por um segundo que está tentando seduzir o barão, farei sua vida aqui se tornar um inferno. Eu não estou tentando nada, protestou Isadora, sentindo lágrimas de raiva e humilhação queimarem seus olhos. Eu só faço meu trabalho. Então mantenha seus olhos baixos e sua boca fechada, sibilou a governanta. E se o barão falar com você novamente, responda apenas sim ou não. Entendeu? Sim, senhora. Mas evitar os olhos de Dom Afonso era mais difícil do que Isadora imaginara, porque ele começou a procurá-la. Não de maneira escandalosa ou pública, mas em pequenos momentos roubados. Uma manhã ele apareceu na biblioteca, enquanto ela limpava o pó das estantes, e perguntou se ela sabia ler. Quando ela admitiu envergonhada que sabia apenas um pouco, ele lhe deu um livro simples de poemas e disse que poderia ficar com ele. Outra tarde, ele a encontrou no Jardim dos Fundos, onde ela havia plantado algumas sementes de gerânio que trouxera escondidas de sua vila. Minha esposa amava flores, disse ele suavemente, ajoelhando-se ao lado dela para observar os brotos minúsculos. Ela dizia que eram símbolos de esperança, algo bonito que cresce mesmo quando tudo ao redor parece morto. Isadora não respondeu, mas sentiu as palavras ecoarem em seu coração. Ela também precisava de esperança, e sem perceber, estava começando a encontrá-la nos momentos roubados, com aquele homem triste que carregava seu luto como uma armadura. Era uma noite de sábado, quando tudo mudou. Isadora estava nos fundos da casa, lavando os pratos do jantar, quando ouviu uma melodia vindo do salão principal. Alguém tocava piano, e a música era tão triste, tão cheia de dor contida, que ela parou o que estava fazendo para ouvir. Sem pensar nas consequências, secou as mãos no avental e caminhou silenciosamente pelo corredor até a entrada do salão. Dom Afonso estava sentado ao piano de cauda, seus dedos movendo-se sobre as teclas com uma delicadeza surpreendente para mãos tão grandes.
Seus olhos estavam fechados e havia lágrimas escorrendo por seu rosto, sem que ele parecesse notar. Isadora sabia que deveria voltar para a cozinha. Deveria fingir que não havia visto aquele momento de vulnerabilidade. Mas, em vez disso, sua boca se abriu e ela começou a cantar. A canção era antiga, uma melodia que sua mãe costumava cantarolar enquanto costurava. As palavras falavam de perda e saudade, mas também de esperança e recomeço. Sua voz, embora simples e sem treinamento, carregava uma emoção genuína que preencheu o salão. Dom Afonso parou de tocar abruptamente, virando-se para encará-la. Seus olhos estavam arregalados de surpresa, e durante um momento terrível, Isadora pensou que ele explodiria em raiva por sua ousadia. Mas então ele fez algo inesperado. Voltou a tocar, ajustando a melodia para acompanhar sua voz. E juntos, um barão viúvo e uma criada vendida criaram uma música que ecoou pelas paredes daquela casa, carregando consigo toda a dor e toda a esperança que ambos guardavam em seus corações. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio que se seguiu era diferente. Não era desconfortável ou pesado. Era cheio de compreensão mútua, de uma conexão que transcendia as barreiras de classe e circunstância. "Você tem uma voz bonita", disse Dom Afonso finalmente, sua voz rouca de emoção. "Obrigada, senhor", sussurrou Isadora. "Peço desculpas por interromper." "Não peça desculpas." Ele se levantou do banco do piano. "Faz 6 anos que não toco esta música. Foi a favorita de Helena. Eu achava que seria sempre doloroso demais. Mas hoje você transformou a dor em algo diferente." Dona Sebastiana havia ouvido tudo. Escondida na sombra do corredor, a governanta observara a cena com uma mistura de horror e satisfação maligna. Aquilo era exatamente a prova que precisava para se livrar daquela criada ousada. Na manhã seguinte, quando Isadora desceu para a cozinha, encontrou Dona Sebastiana esperando com uma expressão triunfante. "Suas coisas estão empacotadas", anunciou ela friamente. "Você vai embora hoje mesmo." O coração de Isadora despencou. "Embora? Por quê? O que eu fiz? O que você fez?" A governanta riu sem humor. "Você esqueceu seu lugar, sua atrevida." Cantando no salão como se fosse dama da sociedade, chamando a atenção do barão, fazendo-se de importante. "Eu avisei o que aconteceria." "Mas eu só estava..." Isadora tentou explicar, mas Dona Sebastiana a cortou com um gesto violento. "Eu não quero ouvir suas desculpas. O barão confia em mim para manter esta casa em ordem, e não vou permitir que uma criada qualquer destrua a reputação dele flertando descaradamente." "Eu não estava flertando", protestou Isadora, sentindo lágrimas de frustração. "Eu só cantei uma música. Você ultrapassou todos os limites do que é aceitável. Agora pegue suas coisas e..." "Dona Sebastiana." A voz de Dom Afonso cortou o ar como um chicote. Ele estava parado na entrada da cozinha, vestido para cavalgar, com expressão severa. "Posso saber o que está acontecendo aqui?" A governanta se recompôs rapidamente, mas havia um lampejo de nervosismo em seus olhos. "Senhor barão, eu estava apenas dispensando esta criada. Ela tem se comportado de maneira inadequada e..." "Inadequada?" Dom Afonso caminhou para dentro da cozinha, sua presença dominando o espaço. "De que maneira?" Dona Sebastiana hesitou. Ela não podia dizer a verdade sem admitir que estava espiando. Ela tem sido desrespeitosa e preguiçosa." "Isso é mentira." Isadora não conseguiu se conter. "Eu trabalho do amanhecer até tarde da noite. Faço tudo o que me mandam e nunca reclamei." "Como ousa me contradizer?" Dona Sebastiana avançou, mas o barão ergueu a mão, detendo-a. "Silêncio!" Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Ele olhou para Isadora e ela viu algo em seus olhos. Compreensão. Isadora ficará. Não será dispensada. A declaração do barão caiu sobre a cozinha como uma bomba. Dona Sebastiana ficou pálida, depois vermelha de raiva contida. "Senhor, com todo respeito, a administração da casa é minha responsabilidade. Se eu julgo que uma criada não serve, e eu julgo diferente." Dom Afonso a interrompeu com firmeza. "Isadora trabalha bem. Observei isso pessoalmente. E, mais importante, ela não será punida por ter voz e usá-la. Esta é minha decisão final." O silêncio que se seguiu era pesado de tensão.
Pela primeira vez desde que chegara à fazenda Monte Verde, Isadora viu medo genuíno nos olhos da governanta. Dona Sebastiana havia reinado absoluta sobre os empregados por anos, mas naquele momento sua autoridade havia sido publicamente desafiada. Como o senhor desejar, disse ela finalmente, cada palavra custando-lhe um esforço visível. Mas preciso lembrá-lo das aparências. As pessoas falam, e se houver qualquer sugestão de favoritismo ou comportamento impróprio, não haverá, cortou o barão. Isadora continuará fazendo seu trabalho como sempre fez. E você, dona Sebastiana, continuará administrando esta casa com a competência que sempre demonstrou. Estamos entendidos? Sim, senhor. Dom Afonso assentiu e saiu, mas antes de cruzar a porta, olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Isadora por apenas um segundo, mas foi o suficiente para transmitir uma mensagem silenciosa. Você está segura. Quando ficaram sozinhas, Dona Sebastiana se aproximou de Isadora com passos lentos e deliberados. Sua voz, quando falou, era um sussurro venenoso. Você pode ter enganado o barão por agora, mas eu sei o que você é. Uma oportunista que usa sua juventude para manipular um homem solitário. E quando ele finalmente enxergar a verdade, será tarde demais para você. Eu me certificarei disso. Isadora não respondeu, mas por dentro algo havia mudado. Ela não estava mais apenas tentando sobreviver. Estava começando a lutar. Os dias seguintes foram de tensão constante. Dona Sebastiana não voltou a ameaçar Isadora diretamente, mas suas ações falavam mais alto que palavras. Ela designava as tarefas mais pesadas e humilhantes: limpar as latrinas, carregar sacos de 50 quilos de grãos, esfregar o chão das cocheiras onde os cavalos deixavam seus dejetos. Mas Isadora fazia tudo sem reclamar. Cada tarefa completada era uma pequena vitória, uma prova de que ela não seria quebrada. As outras criadas começaram a tratá-la diferente. Benedita, que antes apenas a ignorava com desdém, agora lançava olhares de ódio puro. Mariana sussurrava com as outras sempre que Isadora passava. Apenas Josefa mantinha alguma neutralidade, embora evitasse conversar abertamente. Foi ela quem avisou Isadora sobre os rumores. Estão dizendo que você seduziu o barão, sussurrou Josefa enquanto lavavam roupa no tanque dos fundos. Que você usa artimanhas para chamar a atenção dele. Dona Sebastiana está espalhando que você é uma aventureira que quer se casar com um homem rico. Isadora sentiu o estômago revirar. Isso não é verdade. Eu nunca... Eu sei. Josefa tocou seu braço brevemente. Eu vejo como você trabalha. Mas a verdade não importa quando as pessoas querem acreditar no escândalo. E com o barão defendendo você publicamente, bem, só alimentou as especulações. O que eu faço então? Mantenha a cabeça baixa. Trabalhe duro. E pelo amor de Deus, não fique sozinha com o barão novamente. Não importa o quão inocente seja, as aparências vão destruir você. Isadora assentiu, mas por dentro uma tristeza profunda se instalava. Aqueles breves momentos de conexão com Dom Afonso haviam sido as únicas coisas que tornavam sua vida suportável. A ideia de perdê-los parecia pior do que todas as tarefas degradantes que Dona Sebastiana pudesse inventar. 3 semanas depois, a fazenda Monte Verde entrou em frenesi de preparação. O barão havia anunciado que receberia a elite cafeeira da região para um baile, o primeiro evento social que organizava desde a morte de Helena. É um bom sinal, comentou Josefa enquanto ajudava a polir a prataria. Significa que ele está finalmente saindo do luto. Talvez até comece a considerar um novo casamento. As palavras atingiram Isadora como um soco no estômago, embora ela não tivesse direito de sentir nada a respeito. Dom Afonso era um barão viúvo. Era natural que a sociedade esperasse que ele se casasse novamente, especialmente com alguém de sua classe. A preparação para o baile durou dias. Lustres foram limpos cristal por cristal. Tapetes persas foram batidos até não restar um grão de poeira. Flores foram arranjadas em todos os cômodos. Isadora trabalhou até suas mãos sangrarem, mas Dona Sebastiana sempre encontrava algo para criticar. Na noite do baile, todas as criadas foram instruídas a permanecer invisíveis. Deveriam servir bebidas e comidas, mas sem fazer barulho, sem chamar atenção como fantasmas eficientes.
Isadora assistiu da sombra, enquanto as carruagens chegavam. Mulheres com vestidos de seda e joias cintilantes desciam dos coches, acompanhadas por homens em fraques impecáveis. O contraste com sua própria situação era brutal. Ela usava o mesmo vestido preto simples, remendado e gasto, com um avental branco que já havia visto dias melhores. O salão principal foi transformado em um mar de luz e música. Um quarteto de cordas tocava valsas vienenses, enquanto os convidados dançavam e conversavam, suas risadas ecoando pelas paredes. Isadora circulava com uma bandeja de champanhe, mantendo os olhos baixos como lhe haviam instruído. Foi quando ouviu a conversa que mudaria tudo. Duas mulheres estavam próximas à coluna onde Isadora aguardava com sua bandeja. Uma delas era Dona Amélia, esposa do maior comerciante de café da região. A outra era sua filha, Clarissa, uma jovem de 22 anos conhecida por sua beleza e ambição. Então é verdade, dizia Clarissa com voz melodiosa. O barão finalmente decidiu voltar à sociedade. Mamãe, você acha que ele está considerando um novo casamento? Certamente, respondeu Dona Amélia. Um homem de sua posição não pode permanecer sozinho indefinidamente. E você, minha querida, seria uma escolha perfeita. Jovem, bonita, de boa família. Seria o casamento ideal. Mas ouvi rumores. Clarissa baixou a voz, embora não o suficiente para que Isadora não ouvisse. Dizem que há uma criada aqui, uma moça jovem que tem chamado sua atenção de maneira inadequada. Dona Amélia riu com desdém. Bobagens. Dom Afonso é um homem de princípios. Ele nunca se rebaixaria a ponto de se envolver com uma empregada. Mas mesmo se houvesse alguma verdade nisso, seria apenas uma distração temporária. Homens têm suas necessidades, minha filha. O importante é garantir que a esposa venha da classe apropriada. As palavras eram como veneno. Isadora sentiu náusea subindo pela garganta. Era assim que haviam, como uma distração temporária, algo para ser usado e descartado. Isadora! A voz de Dom Afonso veio atrás dela, fazendo-a sobressaltar. Ele estava parado a poucos passos, e pela expressão em seu rosto, havia ouvido parte da conversa também. Preciso que leve mais champanhe para a sala de jantar. É assim, senhor, ela murmurou, fazendo uma reverência rápida e fugindo antes que as lágrimas pudessem cair. Mas Dom Afonso seguiu-a. Alcançou-a no corredor vazio que levava à cozinha e tocou seu braço gentilmente. Espere. Isadora parou, mas não se virou. Não podia deixá-lo ver as lágrimas em seus olhos. Não ligue para o que elas disseram. Sua voz era suave. São pessoas cruéis que não entendem. Entendem perfeitamente. Isadora o interrompeu, finalmente se virando para encará-lo. Elas entendem o que eu me recuso a ver, que eu sou apenas uma criada, que qualquer gentileza que o senhor me mostre será sempre interpretada da pior maneira possível, e que eu não tenho lugar neste mundo. Dom Afonso a olhou com uma intensidade que fez o coração de Isadora acelerar perigosamente. E se eu disser que não me importo com o que pensam? Disse ele baixinho. E se eu disser que sua companhia tem sido a única coisa que torna esta casa suportável nos últimos meses? Então, o senhor estaria sendo irresponsável, respondeu ela, embora cada palavra custasse um esforço imenso, porque o senhor é um barão e eu sou nada. E essa diferença não pode ser apagada por nenhuma gentileza ou momento compartilhado. Você não é nada. Ele deu um passo à frente. Você é inteligente, forte, resiliente. Você tem uma voz que traz luz para lugares escuros. Você faz esta casa parecer menos vazia. Por favor, pare, sussurrou Isadora, as lágrimas finalmente caindo. O senhor não pode dizer essas coisas. Não pode sentir essas coisas, porque isso só vai piorar tudo para ambos. Houve um longo silêncio. Eles estavam tão próximos que Isadora podia sentir o calor emanando dele. Podia ver cada detalhe de seu rosto à luz fraca das velas do corredor. Você tem razão, disse Dom Afonso finalmente, sua voz carregada de dor. Eu não deveria. Mas o coração não obedece à razão, Isadora. E o meu tem sido um traidor silencioso há semanas. Antes que ela pudesse responder, o som de passos ecoou pelo corredor. Eles se afastaram rapidamente, mas não rápido o suficiente. Dona Sebastiana apareceu na esquina, seus olhos estreitando-se ao ver os dois juntos no corredor vazio. Senhor barão,
disse ela com voz enjoativamente doce. Os convidados estão perguntando por você. E você, Isadora, não deveria estar na cozinha? Estava apenas dando instruções para a criada, respondeu Dom Afonso com voz neutra, recompondo sua máscara de senhor distante. Vou voltar ao salão agora. Ele se afastou sem olhar para trás, deixando Isadora sozinha com a governanta e seu olhar venenoso. Eu avisei, sibilou Dona Sebastiana, assim que o barão estava fora de alcance. Avisei que você estava brincando com fogo, e agora vai se queimar. A vingança de Dona Sebastiana veio de forma calculada e cruel. 2 dias após o baile, quando a casa havia voltado à rotina normal, ela chamou Isadora ao seu pequeno escritório nos fundos. Tenho uma tarefa especial para você, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. O barão solicitou que a biblioteca seja reorganizada. Todos os livros precisam ser tirados das estantes, limpos e colocados de volta em ordem alfabética. Você começará amanhã de manhã e trabalhará sozinha. É um trabalho que levará pelo menos 1 semana. Isadora assentiu, desconfiada, mas sem alternativa. Sim, senhora. E Isadora, a governanta se inclinou para a frente. O barão estará usando a biblioteca para trabalhar durante este período. Você deverá manter-se absolutamente silenciosa e invisível, entendeu? Era uma armadilha óbvia. Dona Sebastiana estava criando uma situação onde Isadora seria forçada a passar longos períodos no mesmo cômodo que o barão, inevitavelmente alimentando os rumores e dando à governanta mais munição para destruí-la. Mas Isadora não tinha escolha. Recusar seria insubordinação, o que daria a Dona Sebastiana justificativa legal para despedi-la. Na manhã seguinte, ela começou o trabalho. A biblioteca era enorme, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes em português, francês e até latim. Muitos eram antigos, com páginas amareladas e lombadas gastas pelo tempo. Dom Afonso chegou por volta das 9 horas, carregando pilhas de documentos. Ele parou ao vê-la surpresa visível em seu rosto. Isadora? O que você está fazendo aqui? Dona Sebastiana me instruiu a reorganizar a biblioteca, senhor, respondeu ela, mantendo os olhos baixos. Peço desculpas se isso o incomoda. Posso voltar mais tarde. Não, ele a interrompeu rapidamente. Não, está tudo bem. Continue seu trabalho. Eu mal notarei que você está aqui. Mas era impossível não notar. A biblioteca, embora grande, parecia ficar menor com a presença dos dois. Isadora trabalhava em silêncio, subindo e descendo a escada portátil para alcançar as prateleiras mais altas, limpando cada livro com cuidado antes de devolvê-lo ao lugar. Dom Afonso tentava se concentrar em seus papéis, mas seus olhos frequentemente vagavam na direção dela. Observava a maneira como ela manuseava os livros com reverência, como seus lábios se moviam silenciosamente lendo alguns dos títulos, como uma mecha de cabelo escapava de sua touca e caía sobre seu rosto. Foi no 3º dia que o silêncio finalmente se rompeu. Isadora havia encontrado um livro particularmente belo, encadernado em couro vermelho com letras douradas. Era uma coleção de poemas de Gonçalves Dias. Sem perceber, ela havia parado o trabalho para ler uma das páginas, absorvida pelas palavras. Canção do Exílio, disse Dom Afonso suavemente, fazendo-a sobressaltar. Ela não havia percebido que ele se aproximara. É um dos meus poemas favoritos. Isadora fechou o livro rapidamente. Perdão, senhor. Eu não deveria... Por favor, leia. Ele a interrompeu. Em voz alta. Quero ouvir como soa em sua voz. Era uma ordem, não um pedido. Isadora abriu o livro novamente, suas mãos tremendo ligeiramente, e começou a ler. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Sua voz começou hesitante, mas foi ganhando confiança à medida que as palavras fluíam. O poema falava de saudade, de um lugar distante que vivia apenas na memória, de um lar que talvez nunca mais pudesse ser alcançado. Quando terminou, havia lágrimas em seus olhos. O poema tocava algo profundo dentro dela, a dor de ter sido arrancada de seu lar, de sua família, de tudo o que conhecia. Você sente saudades de sua vila? Perguntou Dom Afonso gentilmente. Todos os dias, admitiu ela, mas não da maneira que o poeta sente, porque minha terra não me quer de volta. Meu pai me vendeu como se eu fosse gado.
Então a saudade que sinto não é de um lar real, mas de um lar que eu gostaria que existisse. Dom Afonso ficou em silêncio por um momento. Helena costumava dizer que lar não é um lugar, é uma sensação. Uma pessoa pode estar em um palácio e sentir-se sem lar, e pode estar em uma cabana e sentir que pertence ali. Sua esposa era sábia. Ela era. Ele sorriu tristemente. Ela teria gostado de você, sabe? Helena sempre se importou com os empregados. Conhecia o nome de cada um, perguntava sobre suas famílias. Ela dizia que um título não tornava ninguém melhor que outro, apenas mais afortunado. O senhor deve sentir muita falta dela. Sinto, admitiu ele. Mas pela primeira vez em anos, a dor não é a única coisa que sinto, e isso me assusta tanto quanto me dá esperança. O que nenhum dos dois sabia era que Benedita estava do lado de fora da porta, o ouvido colado à madeira. A criada amarga havia sido instruída por Dona Sebastiana a espionar qualquer interação entre o barão e Isadora. E agora tinha exatamente o que a governanta queria. Naquela tarde, Dona Sebastiana convocou uma reunião com o padre Anselmo, o conselheiro espiritual da família. O padre era um homem velho, conservador até os ossos, que acreditava fervorosamente na separação rígida entre classes. Padre, preciso falar sobre uma situação delicada, começou a governanta com voz preocupada. Envolve o barão e uma das criadas. O padre franziu a testa. Que tipo de situação? Uma situação imprópria. A criada em questão é jovem e, ouso dizer, manipuladora. Ela tem usado sua posição para passar tempo a sós com o barão, conversando sobre assuntos pessoais, lendo poesia juntos. As outras empregadas testemunharam trocas de olhares e conversas íntimas. O padre ficou pálido. Isso é gravíssimo. Dom Afonso é um pilar de nossa comunidade. Qualquer escândalo envolvendo seu nome... Exatamente. Dona Sebastiana se inclinou para a frente. Por isso preciso de sua ajuda. O barão não vai ouvir a mim, mas ele respeita o senhor. O senhor precisa fazê-lo enxergar que está sendo seduzido por uma mulher de baixa moral que só quer se aproveitar dele. O padre assentiu gravemente. Falarei com ele ainda hoje. Este tipo de comportamento não pode continuar. A tentação é uma arma do demônio, e é meu dever proteger as almas sob meus cuidados. Quando o padre chegou à fazenda naquela tarde, Dom Afonso estava no escritório, revisando contratos. O religioso não perdeu tempo com preliminares. Precisamos falar sobre a criada Isadora, disse sem rodeios. A expressão de Dom Afonso se fechou imediatamente. O que sobre ela? Tenho recebido relatos preocupantes sobre o comportamento dela e sobre sua proximidade inadequada com ela. Dom Afonso, como seu conselheiro espiritual, devo alertá-lo sobre os perigos de se envolver com alguém de classe inferior. É um pecado contra a ordem natural estabelecida por Deus. Dom Afonso se levantou lentamente de sua cadeira e havia algo perigoso em seus olhos. Padre Anselmo, com todo respeito, mas o senhor sabe tanto sobre minha relação com Isadora quanto sabe sobre voar. Ou seja, nada. Sei o que me contaram, que vocês passam tempo sozinhos, que há conversas íntimas, que você a trata com favoritismo. Dom Afonso, o senhor é viúvo, um homem respeitado. Não pode permitir que uma criada oportunista manche sua reputação. Oportunista? A voz de Dom Afonso subiu perigosamente. Isadora trabalha mais duro que qualquer pessoa nesta casa. Ela foi vendida pela própria família e mesmo assim mantém sua dignidade. Ela é inteligente, culta apesar de não ter tido educação formal, e tem um coração genuíno. Se isso a torna oportunista aos olhos do Senhor, então temo que tenhamos definições muito diferentes do termo. O padre ficou vermelho. O senhor está permitindo que suas emoções nublem seu julgamento. Esta moça claramente o enfeitiçou de alguma forma. Chega! Dom Afonso bateu a mão na mesa com força. Não vou ouvir essas acusações absurdas. Isadora não me enfeitiçou. Ela simplesmente foi gentil comigo. Tratou-me como um ser humano, não como um título ou uma fortuna. E se isso é crime, então toda esta sociedade está doente. O senhor está se esquecendo de seu lugar, disse o padre com voz dura. As pessoas falam, e se o senhor continuar neste caminho, haverá consequências. Os outros barões já estão murmurando. O comércio pode sofrer, sua posição na sociedade pode ser abalada. Então que seja abalada,
explodiu Dom Afonso. Estou cansado desta hipocrisia, cansado de viver pelas regras de uma sociedade que valoriza mais a aparência do que a verdade. Helena me ensinou que todas as pessoas têm valor, independente de onde nasceram. E eu não vou trair essa lição por medo do que os outros vão pensar. O padre se levantou, sua face rígida de desaprovação. Lamento profundamente, Dom Afonso. Espero que o senhor reconsidere antes que seja tarde demais. Voltarei quando estiver mais disposto a ouvir a razão. Depois que o padre saiu, Dom Afonso permaneceu parado no escritório, tremendo de raiva e frustração. Ele sabia que aquela conversa era apenas o começo. A pressão social seria implacável, e mais cedo ou mais tarde teria que fazer uma escolha que mudaria tudo. Isadora soube da visita do padre através de Josefa, que havia ouvido parte da discussão enquanto servia chá. Foi terrível, sussurrou a criada mais velha, enquanto dobravam lençóis no quintal dos fundos. O barão estava furioso. Nunca vi ele levantar a voz assim. Mas, Isadora, você precisa entender o que isso significa. Quando um padre se envolve, as coisas ficam sérias. Ele pode recusar os sacramentos, pode influenciar toda a comunidade contra o barão. Isadora sentiu o peso da situação cair sobre ela como uma pedra. Então eu preciso ir embora. É a única solução. Para onde você iria? Seu contrato ainda tem mais de 4 anos. Se você fugir, seu pai terá que devolver o dinheiro ou será preso. Era verdade. Isadora estava presa de todas as formas possíveis. Não podia ficar sem causar problemas para Dom Afonso. Não podia ir sem destruir o que restava de sua família. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Esperou até que a casa estivesse silenciosa, até que todos os empregados estivessem dormindo. Então, vestida com seu vestido mais simples e carregando apenas sua pequena trouxa, saiu pela porta dos fundos. Não havia lua, e a escuridão era quase completa. Isadora conhecia o caminho apenas vagamente, mas começou a caminhar na direção da estrada principal. Se conseguisse chegar à vila vizinha, talvez pudesse encontrar outro trabalho, algum lugar onde seu passado não a seguisse. Ela havia caminhado por quase 1 hora quando ouviu o som de cavalos atrás dela. Seu coração disparou. Bandidos! Alguém vindo da fazenda? O cavalo parou a poucos metros dela, e quando o cavaleiro desmontou, Isadora reconheceu a silhueta imponente de Dom Afonso. Você realmente achou que eu não notaria sua partida? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Eu preciso ir, disse Isadora, as lágrimas escorrendo livremente agora. Minha presença está destruindo tudo para o Senhor. Sua reputação, suas relações com a igreja, com a sociedade. Eu não posso ser a causa disso. Dom Afonso deu um passo à frente. E para onde você vai? Sozinha no meio da noite, sem dinheiro, sem proteção? Eu vou encontrar um jeito. Sempre encontro. Não. Ele pegou sua mão, segurando-a com firmeza. Não vou deixar você fazer isso. Não vou deixar você se sacrificar por mim. O senhor não entende, soluçou Isadora. Eu sou nada, menos que nada. Uma criada vendida, sem família que me queira, sem futuro. O senhor é um barão. Tem terras, poder, responsabilidades. Não pode jogar tudo isso fora por causa de mim. E se eu disser que nada disso importa? Dom Afonso usou sua mão livre para levantar o queixo dela, forçando-a a olhar em seus olhos. E se eu disser que nos últimos meses você se tornou mais importante para mim do que qualquer título ou propriedade? Não diga isso, implorou ela. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Isadora, olhe para mim. Sua voz era firme, mas gentil. Desde que Helena morreu, vivi como um fantasma, apenas existindo, cumprindo obrigações, mas sem sentir nada. Você trouxe cor de volta ao mundo. Quando ouço sua voz, quando vejo seu sorriso, quando percebo sua força diante de toda a adversidade que enfrentou, eu me lembro do que é estar vivo. Mas isso não é suficiente. Ela tentou puxar a mão, mas ele não soltou. O senhor pode sentir tudo isso, e ainda assim a realidade não muda. Eu sou uma criada. O senhor é um barão. E essa distância não pode ser atravessada. E se eu construir uma ponte? Isadora parou confusa. O quê? Dom Afonso respirou fundo, e quando falou novamente havia uma determinação férrea em sua voz. Não posso mudar quem você nasceu sendo, e você não pode mudar quem eu nasci sendo, mas posso mudar o que você é agora. Posso libertá-la do contrato.
dar-lhe dinheiro suficiente para viver com conforto, apresentá-la à sociedade como alguém sob minha proteção. Isso só faria as coisas piores. Todos pensariam a verdade. Ele a interrompeu. Que me importo com você? Profundamente. E talvez com o tempo, esse sentimento se transforme em algo mais. Algo que nem você nem eu podemos negar mais. Isadora sentia como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que não quero que você vá. Estou dizendo que pela primeira vez desde que Helena morreu, consigo imaginar um futuro que não seja apenas vazio e obrigações. Um futuro onde há risos novamente, onde há esperança, onde há amor. A palavra ficou suspensa entre eles, pesada com possibilidades e perigos. O senhor não pode me amar, sussurrou Isadora, mas havia menos convicção em sua voz agora. Não é permitido. Não é certo. Por quem? Por padres que pregam igualdade, mas praticam discriminação? Por uma sociedade que julga valor pelo berço e não pelo caráter? Isadora, eu passei os últimos 6 anos fazendo o que era esperado de mim, vivendo como um barão deveria viver, e me senti morto por dentro a cada dia. Não quero mais isso. Ele puxou-a mais perto e Isadora podia sentir o calor de seu corpo, o batimento acelerado de seu coração. Mas se eu aceitar, disse ela fracamente, todos vão dizer que sou uma aproveitadora, que seduzi um viúvo vulnerável por dinheiro e posição. Vão destruir sua reputação e a minha. Deixe que falem. A opinião deles não alimenta meu coração, não acalma minha solidão, não faz o sol brilhar mais forte pela manhã. Mas você faz. Apenas por existir, por estar aqui, você faz. Isadora não conseguia mais lutar contra as lágrimas. Toda sua vida havia sido uma batalha pela sobrevivência, por dignidade, por um pequeno espaço no mundo que fosse só seu. E agora este homem, este barão poderoso, estava oferecendo não apenas um espaço, mas um lugar ao lado dele. Eu tenho medo, admitiu ela finalmente. Medo de acreditar. Medo de que isso seja um sonho e eu vá acordar sozinha novamente. Então não acorde. Dom Afonso inclinou-se e seus lábios roçaram a testa dela suavemente. Fique neste sonho comigo. Vamos torná-lo realidade juntos, não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. Isadora fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez imaginar aquela possibilidade, de não ser apenas uma criada sobrevivendo dia após dia, de ser amada, valorizada, protegida, de ter um futuro que não fosse apenas trabalho e solidão. Eu não sei como, sussurrou ela. Não sei como ser o que você precisa que eu seja. Seja apenas você mesma. É tudo que preciso. É tudo que sempre precisei. E ali na estrada escura, sob um céu cheio de estrelas, cercados pela noite e pelos campos silenciosos, Dom Afonso e Isadora cruzaram uma linha que não poderia ser desfeita. Não com um beijo, não ainda, mas com uma promessa silenciosa de que enfrentariam juntos o que viesse pela frente. Eles voltaram para a fazenda juntos, ele caminhando ao lado do cavalo enquanto ela montava. Nenhum dos dois falou muito durante o trajeto, mas havia uma conexão silenciosa entre eles, uma compreensão que transcendia palavras. Quando chegaram aos portões, já estava amanhecendo. O céu começava a clarear no horizonte, tingido de rosa e dourado. E lá, esperando na varanda principal, estava a Dona Sebastiana, com uma expressão triunfante em seu rosto. Senhor barão, disse ela com voz doce como mel envenenado, que alívio vê-lo de volta são e salvo. Quando descobrimos que a criada havia fugido durante a noite e que o senhor havia saído atrás dela, bem, podem imaginar nossa preocupação. Dom Afonso desmontou do cavalo com movimentos deliberados. Isadora não fugiu. Ela saiu para uma caminhada e eu a acompanhei para garantir sua segurança. Não vejo motivo para preocupação. Uma caminhada, no meio da noite? A governanta não disfarçou seu ceticismo. Senhor, com todo respeito, mas mesmo o senhor deve reconhecer como isso parece inadequado. O que parece inadequado, respondeu Dom Afonso com voz dura, é que você esteja questionando minhas ações como se tivesse autoridade para tal. Lembro-lhe de que sou o senhor desta propriedade. Não preciso explicar meus movimentos para você ou para qualquer outra pessoa.
Dona Sebastiana, pálida, mas rapidamente recuperou a compostura. Certamente, senhor. Apenas temo pelas aparências. As outras empregadas já estão falando, e quando a notícia se espalhar para as fazendas vizinhas, então deixe que se espalhe. Dom Afonso ajudou Isadora a descer do cavalo, um gesto que não passou despercebido pela governanta. E se alguém tiver algo a dizer, pode vir falar comigo diretamente. Agora, se me dá licença, tenho assuntos para tratar. Ele entrou na casa, deixando Isadora sozinha com Dona Sebastiana. A governanta se aproximou lentamente, como um predador circulando sua presa. Você acha que ganhou, sibilou ela. Acha que porque ele defendeu você, porque saiu correndo atrás de você na noite, que ele realmente se importa. Mas deixe-me te contar algo, menina tola. Homens como o barão não se casam com criadas. Eles usam criadas, e quando enjoam as descartam sem pensar duas vezes. As palavras de Dona Sebastiana plantaram sementes de dúvida que cresceram durante os dias seguintes. Isadora voltou às suas tarefas, mas agora havia uma tensão constante no ar. Os outros empregados a olhavam com uma mistura de inveja, desdém e curiosidade. Os sussurros paravam quando ela entrava em um cômodo e recomeçavam assim que saía. Dom Afonso havia se tornado mais ousado em sua atenção. Ele a procurava abertamente, conversava com ela nos corredores. Pedia sua opinião sobre assuntos da fazenda. Para ele, era uma declaração de intenções. A primeira confrontação pública veio uma semana depois, durante a missa dominical. Toda a propriedade comparecia à capela da fazenda, uma construção pequena, mas elegante, onde o padre Anselmo celebrava os ofícios. Era tradição que o barão se sentasse no primeiro banco, separado dos empregados que ocupavam os bancos traseiros. Naquele domingo, porém, Dom Afonso fez algo inesperado. Quando Isadora entrou e seguiu para os bancos dos fundos, ele se levantou e caminhou até ela. Sente-se comigo, disse baixinho, mas firme o suficiente para que vários ouvissem. O silêncio que caiu sobre a capela foi absoluto. Isadora sentiu todas as dezenas de olhos fixos nela, julgando, condenando, chocados com a ousadia. Senhor, eu não posso, sussurrou ela, mortificada. Não é apropriado. Eu decido o que é apropriado na minha propriedade, respondeu ele, estendendo a mão. Por favor. Com o coração disparado e as mãos tremendo, Isadora aceitou sua mão e o seguiu até o primeiro banco. Podia sentir os olhares queimando suas costas. Ouvia os sussurros mal disfarçados. O padre Anselmo, ao adentrar para iniciar a missa, parou abruptamente ao ver a cena. Seu rosto ficou vermelho de raiva contida, mas ele era astuto demais para confrontar o barão publicamente. Em vez disso, escolheu seu sermão com cuidado. Hoje falarei sobre tentação, começou ele, sua voz ecoando pelas paredes de pedra, sobre como o demônio usa disfarces belos para nos levar ao pecado. Ele não aparece como monstro, mas como anjo de luz, e os fracos de espírito, aqueles que permitem que suas paixões baixas dominem sua razão, caem facilmente em suas armadilhas. As palavras eram claramente direcionadas. Dom Afonso manteve a expressão impassível, mas Isadora sentiu-se encolher. Cada frase do padre era como uma acusação, pintando-a como a tentadora, a destruidora de almas, a serpente no paraíso. E aqueles que elevam os de condição inferior acima de sua posição natural, continuou o padre, cometem pecado contra a ordem estabelecida por Deus, pois assim como há hierarquia nos céus, deve haver na terra, e quando essa ordem é perturbada, apenas o caos pode resultar. Após a missa, as consequências foram imediatas. Dona Amélia, a esposa do comerciante, puxou Dom Afonso de lado com expressão de preocupação fabricada. Dom Afonso, como sua amiga de longa data, sinto que devo alertá-lo, disse ela em voz baixa, mas carregada de veneno. As pessoas estão falando sobre você e aquela criada. Meu marido já recebeu perguntas de outros comerciantes sobre se é seguro continuar fazendo negócios com alguém que demonstra tão pouco julgamento. Meu julgamento está perfeitamente intacto, respondeu Dom Afonso friamente. E sugiro que seu marido se preocupe com seus próprios negócios. Não seja tolo, ela apertou os olhos. Você pode ser um barão, mas ainda depende das relações comerciais. E se os outros proprietários decidirem que você não é mais confiável,
Quanto tempo acha que conseguirá manter esta fazenda funcionando? Era uma ameaça clara. Dom Afonso sentiu a raiva ferver, mas manteve o controle. Agradeço sua preocupação, Dona Amélia, mas administro minha propriedade e minha vida como acho adequado. Se isso incomoda alguns, é um problema deles, não meu. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, mas sabia que aquela conversa era apenas o começo. A elite cafeeira era como uma matilha de lobos. Uma vez que sentissem fraqueza ou desvio das normas, atacariam sem piedade. Isadora havia presenciado a conversa de longe, e quando Dom Afonso retornou ao seu lado, ela tocou seu braço gentilmente. Isso vai piorar, disse ela baixinho. Eles não vão parar até que você ceda ou até que eu vá embora. Então terão que esperar muito tempo, respondeu ele, porque não vou fazer nenhuma das duas coisas. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto minúsculo, Isadora chorou. Não por si mesma, mas pelo homem que estava arriscando tudo por ela. Dom Afonso não entendia completamente o que estava fazendo. Ele vivia em um mundo de privilégios, onde sempre havia conseguido o que queria. Mas ela conhecia o outro lado. Conhecia a crueldade dos poderosos, a forma como eles esmagavam os fracos que ousavam sonhar alto demais. E mais aterrorizante ainda era a possibilidade de que Dona Sebastiana estivesse certa. E se Dom Afonso estivesse apenas entediado? E se sua atenção fosse temporária, uma distração de seu luto que desapareceria assim que a novidade passasse? Isadora já havia sido vendida uma vez. Não sobreviveria a ser usada e descartada. A campanha contra Isadora intensificou-se de forma insidiosa. Começaram a aparecer cartas anônimas, deixadas em lugares onde ela certamente as encontraria. A primeira estava debaixo de seu travesseiro. Prostituta, é isso que você é, vendendo seu corpo e sua alma por uma vida melhor. Mas lembre-se, o que sobe rápido, cai ainda mais rápido, e sua queda será dolorosa. A segunda estava dobrada dentro do avental que ela usava para trabalhar. O barão está cego agora, mas logo verá você pelo que realmente é, uma oportunista sem vergonha. E quando isso acontecer, você voltará para a sarjeta de onde veio. A terceira foi a pior. Estava pregada na porta de seu quarto para que todos os empregados vissem. Bruxa, feiticeira, você lançou um feitiço sobre um homem bom e decente. Mas o mal sempre é punido. Cuidado com onde pisa, porque o diabo está esperando para levar o que é dele. Isadora arrancou a carta da porta com mãos tremendo de raiva e humilhação. Sabia quem estava por trás daquilo? Dona Sebastiana, provavelmente com a ajuda de Benedita. Mas não tinha provas, e mesmo que tivesse, quem acreditaria nela contra a palavra da governanta? O pior era que as cartas estavam funcionando. Cada palavra venenosa se infiltrava em sua mente, alimentando as dúvidas que já estavam lá. Talvez ela fosse uma oportunista. Talvez estivesse usando a solidão de Dom Afonso para seu próprio benefício. Talvez não merecesse nada além do desprezo que todos sentiam por ela. Foi Josefa quem a encontrou chorando nos fundos da casa, as cartas amassadas em suas mãos. Deixe-me ver, disse a criada mais velha gentilmente, pegando os papéis. Ela os leu com expressão cada vez mais sombria. Isso é obra de Dona Sebastiana. Reconheço o estilo dela. Não importa quem escreveu, soluçou Isadora. Importa que é verdade. Eu não deveria estar aqui. Não deveria aceitar a atenção do barão. Estou destruindo tudo para ele. Criança. Josefa pegou suas mãos com firmeza. Ouça-me bem. Trabalho nesta casa há 15 anos. Vi o barão quando ele era feliz com sua esposa. E vi como ele morreu por dentro quando ela partiu. Nesses 6 anos, ele foi apenas uma casca vazia, cumprindo obrigações, mas sem viver verdadeiramente. Até você chegar. Você não entende, continuou Josefa. Pela primeira vez desde a morte de Dona Helena, vi o barão sorrir de verdade. Vi luz em seus olhos quando fala com você. Ele está vivo novamente, Isadora. E isso enfurece as pessoas, porque elas preferem que ele continue morto por dentro, seguindo as regras delas, vivendo como elas acham que ele deveria viver. Mas e se elas estiverem certas? Isadora limpou as lágrimas. E se eu realmente for apenas uma aproveitadora que está usando a bondade dele? Você está? Perguntou Josefa diretamente. Quando olha para o barão, vê apenas o título e o dinheiro. Ou vê o homem? Isadora fechou os olhos, pensando honestamente sobre a pergunta.
Via Dom Afonso com sua tristeza, que espelhava a dela. Via a gentileza escondida sob a severidade. Via um homem que tratava todos com respeito, independente de posição. Via alguém que a fazia sentir-se vista, valorizada, como se sua existência importasse. Vejo o homem, admitiu ela finalmente, e isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Porque não sei como ser o que ele precisa. Não sei como navegar neste mundo dele. Então seja honesta com ele, disse Josefa. Conte sobre as cartas. Conte sobre seus medos. Deixe que ele decida se vale a pena lutar por você. Porque, querida, do jeito que as coisas estão indo, vocês dois vão se destruir tentando proteger um ao outro. Naquela noite, Isadora procurou Dom Afonso em seu escritório. Encontrou-o debruçado sobre livros de contabilidade, a testa franzida de preocupação. Quando a viu na porta, seu rosto se iluminou. Isadora, entre, por favor. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e colocou as cartas amassadas sobre a mesa dele. Tenho recebido estas. Todos os dias aparecem novas, e cada uma é pior que a anterior. Dom Afonso pegou as cartas e as leu, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Quando terminou, suas mãos tremiam de raiva contida. Quem está fazendo isso? Perguntou com voz perigosamente baixa. Não sei com certeza, mas suspeito que seja Dona Sebastiana, ou alguém seguindo ordens dela. Ele se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Isso tem que acabar. Vou despedir todos os empregados se necessário, mas não vou permitir que você seja torturada assim em minha própria casa. Não. Isadora deu um passo à frente. Se você fizer isso, só vai confirmar o que todos pensam, que eu tenho controle sobre você, que estou manipulando suas decisões. Dom Afonso, preciso que entenda algo. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu não sou forte como você pensa. Estas cartas, elas me machucam, fazem-me questionar tudo, mas pior que elas são as consequências que vejo para você, os negócios que está perdendo, os amigos que estão se afastando, a igreja que se volta contra você, e tudo isso por minha causa. Dom Afonso virou-se para ela, e havia algo novo em seus olhos. Uma determinação feroz, que ia além de qualquer coisa que Isadora havia visto antes. Então vamos acabar com isso de uma vez, disse ele, de uma forma que ninguém possa questionar ou negar. Como? Ele caminhou até ela, pegando suas mãos nas dele. Case-se comigo. O mundo parou. Isadora estava certa de que havia ouvido errado. O quê? Case-se comigo, repetiu ele, cada palavra clara e deliberada. Não como minha amante ou protegida, não em segredo ou vergonha. Como minha esposa, perante Deus e toda a sociedade. Deixe que vejam que isto não é capricho ou luxúria, mas algo real e verdadeiro. Você está louco, sussurrou Isadora, puxando as mãos de volta. Isso seria suicídio social. Nenhum barão jamais se casou com uma criada. Nunca. Você seria ostracizado, sua família o renegaria, seus negócios ruiriam, e eu ainda teria você. Ele a interrompeu. Isadora, estes últimos meses me ensinaram algo fundamental. Todos esses anos após a morte de Helena, vivi para cumprir obrigações. Administrar a fazenda, manter as aparências, ser o que a sociedade esperava que eu fosse, e estava vazio por dentro, morto de todas as formas que importavam. Ele deu um passo mais perto. Mas você trouxe vida de volta. Quando falo com você, quando ouço sua voz, quando vejo sua força diante de tanta adversidade, eu me lembro de quem eu era antes de me tornar apenas um título. Lembro que sou um homem com coração, com sonhos, com capacidade de sentir. Mas o preço, começou ela, lágrimas escorrendo. Não há preço alto demais para voltar a viver verdadeiramente, disse ele com convicção absoluta. Isadora, sei que é rápido, sei que há riscos, mas também sei com certeza absoluta que não quero passar o resto da minha vida me perguntando e se? E se eu tivesse sido corajoso? E se tivesse escolhido o amor em vez da conveniência? E se tivesse dado uma chance à felicidade? Isadora estava paralisada. Parte dela queria gritar sim, jogar os braços ao redor dele e aceitar aquele presente impossível. Mas a parte prática, a parte que havia sobrevivido a ser vendida pela própria família, que havia aguentado meses de humilhações, essa parte sabia que havia mais em jogo. Eu preciso de tempo,
disse ela finalmente. Preciso pensar sobre isso. Sobre tudo o que isso significa, não apenas para você, mas para nós dois. Dom Afonso assentiu, embora houvesse desapontamento em seus olhos. Quanto tempo você precisa? Alguns dias, uma semana talvez. Isso é imenso demais para decidir de impulso. Entendo, mas Isadora, enquanto você pensa, quero que saiba de uma coisa. Ele tocou seu rosto gentilmente. Não estou fazendo isso por pena ou por obrigação. Estou fazendo porque pela primeira vez desde que Helena morreu, consigo imaginar um futuro. E nesse futuro, você está ao meu lado. Depois que Isadora saiu, Dom Afonso permaneceu em seu escritório por horas, planejando. Se ela aceitasse, e ele rezava para que aceitasse, precisaria estar preparado para a tempestade que viria. Precisaria protegê-la, proteger ambos, das consequências inevitáveis. Enquanto isso, nos corredores escuros da casa, outra conspiração se formava. Dona Sebastiana havia convocado uma reunião secreta com as famílias mais influentes da região. No salão da casa do comerciante, sob o pretexto de um jantar social, ela plantou as sementes de sua vingança final. Senhoras e senhores, começou ela com voz grave, estou aqui porque tenho uma responsabilidade moral que não posso ignorar. Dom Afonso, nosso respeitado barão, está sob influência de forças que não compreende completamente. Fale claramente, Dona Sebastiana, disse o comerciante. A que forças você se refere? A criada Isadora. Ela não é o que parece. Através de minhas investigações, descobri que ela tem histórico de comportamento duvidoso. Em sua vila natal, havia rumores de que seduzia homens mais velhos, que usava sua aparência para obter favores. Era mentira completa, mas Dona Sebastiana a contava com tanta convicção que soava verdadeira. E agora ela fixou suas garras no barão, um homem vulnerável, ainda em luto, facilmente manipulado por uma jovem ardilosa. Isso é gravíssimo, disse Dona Amélia, inclinando-se para a frente. Se o que você diz é verdade, precisamos intervir. Por o bem do barão e pelo bem de toda a nossa comunidade. Exatamente. Dona Sebastiana permitiu-se um sorriso pequeno e triunfante. Por isso sugiro que tomemos medidas drásticas. Precisamos remover a moça da propriedade imediatamente. E se o barão resistir, precisamos mostrar-lhe que há consequências por desafiar as normas de nossa sociedade. O padre Anselmo, que também estava presente, assentiu gravemente. Concordo. Isto é mais que um escândalo pessoal. É um ataque à própria estrutura que sustenta nossa civilização. A hierarquia, a ordem estabelecida por Deus, está sendo desafiada, e não podemos permitir que isso continue. A delegação chegou à fazenda Monte Verde 3 dias depois, em carruagens elegantes que levantavam nuvens de poeira na estrada. Eram 7 ao todo. O padre Anselmo, o comerciante e sua esposa, 2 outros proprietários de fazenda e seus cônjuges, e Dona Sebastiana como guia. Dom Afonso os recebeu no salão principal, já suspeitando que aquela visita não era social. Isadora, seguindo instruções de Josefa, permaneceu escondida nos fundos da casa. Dom Afonso, começou o padre sem preâmbulos, viemos como seus amigos e vizinhos, preocupados com seu bem-estar e com a reputação de nossa comunidade. Vão direto ao ponto, disse Dom Afonso friamente. Qual é o propósito desta visita? O comerciante se adiantou. A situação com sua criada se tornou insustentável. Toda a região fala, e não são apenas fofocas, há consequências reais. 3 de meus clientes cancelaram contratos comigo porque não querem ser associados a alguém que faz negócios com você. E não sou o único afetado. Um dos outros proprietários assentiu. O banco está hesitante em renovar seu crédito. Eles temem que você não esteja em seu juízo perfeito, que esteja tomando decisões emocionais que podem comprometer suas finanças. Então, vocês vieram aqui fazer o quê? Ditar como devo viver minha vida? Viemos oferecer uma solução, disse o padre. Mande a moça embora. Hoje mesmo. Dê-lhe dinheiro se quiser. Ajude-a a estabelecer-se em outra cidade distante, mas remova-a de sua casa e de sua vida. Faça isso, e em 6 meses, tudo estará esquecido. Você poderá reconstruir sua reputação, seus negócios se recuperarão e poderá fazer um casamento apropriado com alguém de sua classe.
Dom Afonso sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz controlada. E se eu recusar? O silêncio que se seguiu era pesado de ameaça. Finalmente o comerciante falou. Então nos veremos forçados a tomar medidas. Boicote comercial completo. Nenhum de nós fará negócios com você. O padre recusará os sacramentos. Suas dívidas serão cobradas imediatamente. E, se necessário, questionaremos sua capacidade mental perante as autoridades. Vocês estão me ameaçando, disse Dom Afonso, sua voz perigosamente baixa. Estamos tentando salvá-lo de si mesmo, corrigiu Dona Amélia. Entendemos que a solidão pode fazer um homem tomar decisões irracionais, mas há limites para o que a sociedade pode tolerar, e você cruzou todos eles. Isadora havia ouvido tudo. Escondida em um pequeno corredor que conectava aos fundos do salão, ela presenciara cada palavra, cada ameaça, cada tentativa de destruir o homem que havia mostrado bondade a ela. E naquele momento, tomou sua decisão. Antes que Dom Afonso pudesse responder aos visitantes, ela entrou no salão. Todas as cabeças se viraram para olhá-la. Ela manteve a cabeça erguida, embora seu coração estivesse disparado. Senhores e senhoras, disse ela com voz surpreendentemente firme. Peço perdão pela interrupção, mas isto me diz respeito, então devo falar. Quem você pensa que é para interromper uma conversa de seus superiores? Sibilou Dona Sebastiana. Eu sei exatamente quem sou, respondeu Isadora, olhando diretamente para a governanta. Sou uma criada, uma moça pobre vendida pela própria família, alguém sem posição ou poder neste mundo. E é exatamente por isso que vou embora. Dom Afonso deu um passo à frente alarmado. Isadora, não. Por favor, deixe-me terminar. Ela o interrompeu gentilmente e depois se virou para os visitantes. Vocês estão certos. Minha presença aqui está causando problemas para o barão. Ele tem sido gentil comigo, generoso até, e eu retribuí trazendo escândalo e ameaças para sua porta. Isso não é justo para ele. Ela podia ver o triunfo nos rostos dos visitantes, a satisfação de Dona Sebastiana, mas não tinha terminado. No entanto, continuou ela, antes de ir, quero que saibam algo. Dom Afonso é o homem mais honrado que já conheci. Em todos estes meses, ele nunca me tratou com desrespeito. Nunca fez exigências inapropriadas. Nunca abusou de sua posição de poder sobre mim. Ele me tratou como um ser humano, com dignidade e respeito. E se isso é o que vocês chamam de escândalo, então o problema não está com ele, está com vocês. O silêncio que se seguiu era absoluto. O padre abriu a boca para responder, mas Isadora não havia terminado. Vocês falam de hierarquia, de ordem estabelecida por Deus, mas eu me pergunto, qual Deus? O Deus que eu conheço ensinou que todos somos iguais perante ele, que um homem pobre vale tanto quanto um rico, que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Mas vocês não querem amor, querem apenas poder e controle, e usam Deus como desculpa para manter os que vocês consideram inferiores em seus lugares. Como se atreve? Explodiu o padre, seu rosto vermelho de raiva. Você, uma simples criada, ousa me dar lições sobre Deus? Não estou dando lições, respondeu Isadora calmamente. Estou apenas apontando a hipocrisia. Vocês pregam caridade, mas praticam crueldade. Pregam humildade, mas exigem submissão dos outros enquanto vivem em luxo. Pregam amor, mas vêm aqui hoje com ameaças e coerção. Dona Amélia se levantou indignada. Isto é um ultraje. Dom Afonso, vai permitir que esta criatura nos insulte assim? Dom Afonso caminhou até ficar ao lado de Isadora. E quando falou, sua voz ecoou pelo salão com autoridade absoluta. Ela tem razão, em cada palavra que disse. E me envergonho de ter levado tanto tempo para enxergar a verdade que ela acaba de expor. Ele olhou cada um dos visitantes nos olhos, um por um. Vocês vieram aqui fingindo preocupação com meu bem-estar, mas tudo o que realmente querem é manter o status quo. Garantir que as regras que beneficiam vocês permaneçam intactas. E qualquer um que desafie essas regras deve ser esmagado, não importa quão justa seja a sua causa. Dom Afonso, seja razoável, começou o comerciante. Não, ele o cortou. Não vou ser razoável, não vou ceder, porque pela primeira vez em anos estou fazendo algo que é verdadeiramente meu, algo que não é ditado por tradição ou expectativa,
ou medo do que os outros vão pensar. Ele pegou a mão de Isadora, entrelaçando seus dedos aos dela. Esta mulher me ensinou que dignidade não vem de um título, vem de como tratamos os outros. E ela tem mais dignidade em seu dedo mindinho do que todos vocês juntos. O escândalo era visível nos rostos dos visitantes. Vários ofegaram audíveis. Dona Sebastiana parecia prestes a desmaiar. Então você escolhe ela em vez de tudo mais? Perguntou o padre com voz trêmula de raiva. Em vez de sua posição, sua reputação, sua alma imortal. Escolho ser honesto comigo mesmo. Escolho viver em vez de apenas existir. E se isso significa perder negócios ou amigos que me valorizam apenas pelo meu título, então não eram realmente amigos para começar. O comerciante se levantou, seguido pelos outros. Então que assim seja. A partir deste momento, você está sozinho, Dom Afonso. Sem crédito, sem parceiros comerciais, sem lugar em nossa sociedade. Espero que ela valha a pena. Vale, respondeu Dom Afonso sem hesitação. Vale cada consequência que vier. Depois que os visitantes partiram em suas carruagens indignadas, a casa ficou em silêncio pesado. Dona Sebastiana havia se retirado para seus aposentos, sem dúvida planejando seu próximo movimento. Os outros empregados sussurravam nervosamente, preocupados com o futuro da fazenda e de seus empregos. Isadora e Dom Afonso permaneceram no salão, ainda de mãos dadas, processando o que havia acontecido. Você não precisava fazer aquilo, disse ela finalmente. Eu estava pronta para ir embora, pronta para pôr fim a tudo isso pacificamente. E eu não estava pronto para deixar você ir, respondeu ele. Isadora, quando vi você entrar naquele salão, quando ouvi você defender não apenas a si mesma, mas os princípios nos quais acredito, soube que não poderia viver comigo mesmo se a deixasse partir. Mas o que eles disseram não são ameaças vazias. Eles vão realmente cortar seus negócios. Vão fazer tudo o que prometeram. Eu sei, ele a puxou mais perto. E não vou mentir dizendo que não haverá dificuldades. Haverá. Mas também sei que sou bom no que faço. Esta fazenda é próspera porque trabalho duro, não porque tenho amigos poderosos. E se eles querem me boicotar, vou encontrar novos parceiros. Vou vender em outras regiões. Vou fazer o que for necessário. Isadora o olhou, vendo a determinação em seus olhos, mas também o medo escondido nas bordas. Ele estava sendo corajoso, mas corajoso não significava sem medo. Significava agir apesar do medo. Sua proposta, disse ela suavemente, de casamento, ainda está de pé? O coração de Dom Afonso disparou. Está. Sempre estará. Então minha resposta é sim. As lágrimas finalmente caíram, mas eram de alívio, não de tristeza. Sim, vou me casar com você. Não porque você me salvou ou porque preciso de segurança, mas porque quando olho para você, vejo o tipo de homem que quero ao meu lado. Alguém que escolhe o que é certo em vez do que é fácil. Alguém que me faz querer ser melhor do que sou. Dom Afonso puxou-a para um abraço que era ao mesmo tempo desesperado e terno. Pela primeira vez desde que Helena morrera, ele se permitiu sentir completamente. A dor, sim, mas também a alegria. O medo, mas também a esperança. E, acima de tudo, amor. Um amor diferente do que havia sentido antes, mas não menos real ou profundo. Teremos que ser espertos, disse ele finalmente. O padre Anselmo não concordará em nos casar. Teremos que encontrar outro padre, talvez em outra cidade. Ou poderíamos nos casar apenas no civil, sugeriu Isadora. Perante a lei, mas não perante a igreja. Pelo menos até encontrarmos um padre que aceite. Os dias seguintes foram de planejamento intenso. Dom Afonso reuniu os empregados que permaneceram leais, Josefa, alguns dos trabalhadores do campo, o capataz, e explicou a situação honestamente. Vocês têm direito de saber que tempos difíceis virão, disse ele. Os outros proprietários vão tentar nos isolar. Podem haver perdas financeiras. E se qualquer um de vocês quiser buscar emprego em outro lugar, não guardarei rancor. Darei boas referências e ajudarei como puder. Para sua surpresa, ninguém quis partir. Josefa falou pelo grupo. Senhor Barão, trabalhamos aqui por anos. Vimos como o senhor trata todos com justiça. Vimos como cuidou de nós quando houve seca, quando houve doença. Não vamos abandoná-lo agora só porque ele escolheu seguir seu coração. Mas nem tudo eram boas notícias.
Dona Sebastiana finalmente jogou sua carta final. Ela procurou Dom Afonso em seu escritório, trazendo consigo uma pilha de documentos. Vim me despedir, disse ela com falsa cortesia. Mas antes, há alguns assuntos que precisam ser resolvidos. Dom Afonso olhou para os documentos com desconfiança. Que assuntos? Bem, há a questão de minha indenização. Trabalhei nesta casa por 12 anos. Pela lei, tenho direito à compensação por dispensa sem justa causa. Você está se demitindo não sendo dispensada. Dona Sebastiana sorriu friamente. Ah, mas posso argumentar que fui forçada a sair devido a um ambiente de trabalho hostil, um ambiente criado pela presença inadequada de uma certa criada. Tenho testemunhas dispostas a confirmar que fui repetidamente ignorada e desrespeitada, que minhas preocupações legítimas foram descartadas. Era chantagem pura. Dom Afonso sentiu a raiva subir, mas manteve a voz controlada. Quanto você quer? 2 contos de réis e uma carta de recomendação elogiosa. Era uma quantia absurda, especialmente considerando que o boicote comercial já estava começando a afetar suas finanças. Mas Dom Afonso sabia que uma batalha legal seria ainda mais cara e destrutiva. Você terá metade disso, e uma carta que simplesmente confirma seus anos de serviço, sem elogios ou críticas. É minha oferta final. Dona Sebastiana considerou por um momento e então assentiu. Aceitável. Mas deixe-me avisá-lo de uma coisa, Dom Afonso. Você acha que ganhou, mas isto está apenas começando. A sociedade não perdoa facilmente aqueles que desafiam suas regras. E aquela menina que você tanto valoriza, ela não sobreviverá ao que está por vir. A pressão a destruirá, e você ficará com nada além de arrependimento. Saia da minha propriedade, disse ele friamente. Agora, depois que Dona Sebastiana partiu, levando sua malícia consigo, Dom Afonso sentou-se pesadamente em sua cadeira. As palavras da governanta ecoavam em sua mente. E se ela estivesse certa? E se a pressão fosse demais para Isadora? Ele a estava colocando em perigo ao insistir neste caminho, mas então ele se lembrou da forma como Isadora havia enfrentado aqueles visitantes, da coragem em sua voz, da força em suas palavras. Ela não era frágil. Era resiliente de formas que ele estava apenas começando a entender. 3 semanas depois, numa manhã cinzenta de agosto, Dom Afonso e Isadora viajaram para a cidade vizinha. Lá, longe dos olhos julgadores de sua comunidade, eles se casaram em uma cerimônia civil simples no cartório. Não havia flores elaboradas ou vestido de noiva luxuoso. Isadora usava um vestido simples de algodão azul que Josefa havia ajudado a costurar. Dom Afonso vestia seu melhor terno, mas sem pompa desnecessária. As únicas testemunhas foram Josefa e o capataz da fazenda, que haviam viajado com eles. O juiz que oficializou a cerimônia era um homem idoso de expressão neutra. Se ele julgou a disparidade óbvia entre o noivo aristocrata e a noiva humilde, não demonstrou. Simplesmente leu os votos legais, pediu que assinassem os documentos e declarou-os marido e mulher perante a lei. Pode beijar a noiva, disse o juiz sem emoção, como se estivesse concluindo uma transação comercial qualquer. Dom Afonso olhou para Isadora, e naquele momento todo o resto desapareceu. As dificuldades que enfrentavam, os julgamentos que viriam, tudo isso era secundário ao fato simples e profundo de que esta mulher era agora sua esposa. Ele se inclinou e a beijou gentilmente. Foi o primeiro beijo deles, guardado para este momento sagrado. E quando seus lábios se tocaram, Isadora sentiu como se todas as peças quebradas de sua vida finalmente se encaixassem no lugar certo. Na viagem de volta para a fazenda, eles viajaram em silêncio, mas era um silêncio confortável. As mãos deles estavam entrelaçadas e ocasionalmente trocavam olhares que diziam mais do que palavras poderiam expressar. "Tem medo?" perguntou Dom Afonso quando estavam a poucos quilômetros de casa. "Aterrorizada", admitiu Isadora, "mas também esperançosa. É possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Não apenas possível, mas necessário." Ele apertou sua mão. "O medo nos mantém cautelosos. A esperança nos mantém seguindo em frente." Quando chegaram à fazenda, encontraram uma surpresa esperando por eles. Os empregados que haviam permanecido leais, Josefa, o capataz, os trabalhadores do campo, até alguns dos mais jovens,
Haviam decorado a entrada principal com flores silvestres e fitas simples. "Bem-vindos, senhor e senhora de Albuquerque Sá", disse Josefa com um sorriso genuíno. "Sabemos que não foi a cerimônia que a senhora merecia, mas queríamos marcar o momento." Isadora sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se parte de algo. Não apenas uma mercadoria ou uma serva, mas alguém que importava, que era celebrada. Mas a celebração foi breve. A notícia do casamento se espalhou pela região como fogo em palha seca, e a reação foi pior do que qualquer um poderia imaginar. O padre Anselmo publicou uma carta aberta no jornal da cidade, condenando o casamento como uma união profana que desafia as leis de Deus e da natureza. Ele declarou que Dom Afonso estava excomungado e que qualquer um que mantivesse relações com ele estaria também pecando. Os outros proprietários intensificaram o boicote. Não apenas se recusavam a comprar café da fazenda Monte Verde, mas ativamente desencorajavam outros de fazê-lo, espalhando rumores de que a qualidade havia caído, que os trabalhadores estavam mal supervisionados, que o próprio Dom Afonso estava mentalmente instável. O banco, pressionado pelos comerciantes locais, exigiu o pagamento imediato de todos os empréstimos. Era uma quantia que Dom Afonso não tinha em mãos, pois a maior parte de seu capital estava investida na colheita que ainda não havia sido vendida. "Temos 3 meses antes que possam tomar a fazenda", explicou ele a Isadora uma noite, os documentos espalhados pela mesa de seu quarto. Agora dividiam o mesmo aposento, mas a intimidade física ainda era cautelosa, respeitosa, deixada para crescer naturalmente. "Há alguma solução?", perguntou ela, estudando os números mesmo sem entender completamente. "Apenas uma que consigo ver. Precisamos vender o café diretamente para a capital, sem intermediários. Mas isso significa viajar, estabelecer novos contatos, convencer compradores que nunca ouviram falar de nós a arriscar em um fornecedor desconhecido." "Então é isso que faremos", disse Isadora com determinação. "Viajaremos juntos para a capital. Você conhece o negócio e eu... Bem, eu aprendo rápido." Dom Afonso a olhou com admiração. "Você sabe que não vai ser fácil. Teremos que enfrentar mais preconceito, mais portas fechadas em nossas caras." "Eu não esperava que fosse fácil", respondeu ela. "Nada em minha vida foi fácil, mas pela primeira vez estou lutando por algo que escolhi, não por algo que me foi imposto. Isso faz toda a diferença." Eles partiram para o Rio de Janeiro uma semana depois, levando apenas o essencial e amostras de seu café. A viagem de 3 dias foi árdua, mas também reveladora. Longe da fazenda, longe dos olhos julgadores de sua comunidade, eles eram apenas um casal e começaram a conhecer um ao outro de formas que o ambiente opressor da fazenda nunca havia permitido. Dom Afonso contou sobre sua infância, sobre como havia herdado o título aos 20 anos quando seu pai morrera subitamente, sobre a pressão de manter as terras, os negócios, a reputação da família, sobre como havia se casado com Helena mais por dever do que por amor no início, embora o amor tivesse crescido genuinamente com o tempo. Isadora, por sua vez, compartilhou memórias que raramente permitia-se revisitar. Sobre sua mãe, que morrera quando ela tinha 12 anos, deixando-a como única mulher em uma casa com pai e 3 irmãos. Sobre como havia aprendido a ler com o padre da vila, que via potencial nela. Sobre os sonhos que havia guardado em silêncio, de talvez um dia ter uma pequena loja de costura, de ser independente, de não precisar depender de nenhum homem. "E agora você depende de mim", disse Dom Afonso com tristeza. Seu sonho de independência foi trocado por parceria. Ela o interrompeu. "Não vejo isso como dependência. Vejo como 2 quebrados fazendo um inteiro. Você me dá segurança e nome. Eu te dou propósito e esperança. É uma troca justa." Na capital, a realidade era diferente do interior. Aqui, o escândalo de um barão casando-se com uma ex-criada era apenas mais uma história entre muitas. A cidade fervilhava com pessoas de todas as classes, cores e origens, misturando-se de formas que seriam impensáveis na sociedade rural conservadora. Dom Afonso usou seus poucos contatos que ainda restavam para conseguir reuniões com importadores e comerciantes da capital.
As primeiras foram desastres. Assim que mencionava o nome de sua fazenda, via o reconhecimento nos olhos dos outros. Assim, o barão que causou aquele escândalo. Portas literalmente se fechavam em seus rostos. Foi Isadora quem sugeriu uma abordagem diferente. Pare de usar seu título, disse ela uma noite em sua modesta hospedaria. Aqui na capital, ninguém se importa se você é barão ou lavrador. O que importa é se você tem um produto bom e um preço justo. Apresente-se apenas como Afonso Sá, produtor de café. Deixe que o produto fale por si. A sugestão era radical. Dom Afonso havia sido criado acreditando que seu título era parte essencial de quem era. Mas Isadora tinha razão. O título não o estava ajudando, estava sendo um fardo. Na próxima reunião, com um importador português de meia-idade, ele seguiu o conselho dela. Senhor Santos, obrigado por me receber. Sou Afonso Sá, produtor de café da região de Monte Verde. Gostaria de discutir uma possível parceria comercial. O importador, que claramente não havia ouvido as fofocas do interior, ou não se importava com elas, provou as amostras de café com atenção profissional. Qualidade excelente, disse finalmente. Grãos bem selecionados, torra perfeita. Quanto pode fornecer? Aquela reunião foi o primeiro de vários sucessos. Ao longo de 3 semanas na capital, Dom Afonso, agora apenas Afonso, como começou a pensar em si mesmo, estabeleceu contratos com 3 importadores diferentes. Não eram quantias enormes, mas eram suficientes para pagar as dívidas do banco e manter a fazenda funcionando. Mais importante que o dinheiro eram as lições aprendidas. Longe da rigidez de sua classe social, Afonso descobriu que era mais capaz e adaptável do que imaginava. E Isadora provou ter talento natural para negócios, fazendo perguntas perspicazes, notando detalhes que ele perdia, construindo relacionamentos genuínos com pessoas que normalmente seriam ignoradas. Em uma negociação particularmente difícil, o comprador estava hesitante sobre o preço. Foi Isadora quem resolveu a situação, não com lábia, mas com honestidade direta. Senhor Oliveira, entendo sua hesitação. Nosso preço é mais alto que alguns concorrentes, mas vou ser honesta com o senhor. Nós não somos apenas outro fornecedor. Somos uma fazenda que trata seus trabalhadores com respeito, paga salários justos, investe na qualidade do solo. E isso tem custo. O senhor pode comprar café mais barato, é verdade, mas pode dormir tranquilo sabendo de onde vem? Pode garantir que nenhuma criança trabalhou na colheita? Que nenhum trabalhador foi explorado? Nosso preço mais alto é o preço da consciência limpa. O argumento funcionou. Senhor Oliveira não apenas fechou o contrato, mas se tornou um dos defensores mais vocais de seu café na capital. Quando finalmente voltaram para a fazenda, era início de outubro. A propriedade estava igual por fora, mas algo havia mudado. A ausência de Dona Sebastiana havia permitido que uma atmosfera mais leve se estabelecesse. Josefa assumira a administração da casa, fazendo-o com eficiência, mas também com gentileza que a antiga governanta nunca demonstrara. Os trabalhadores os receberam com genuíno alívio. Havia rumores de que a fazenda seria tomada, que todos perderiam seus empregos. Ver o patrão e sua nova esposa voltando com boas notícias era motivo de celebração. Naquela noite, Afonso convocou todos os empregados para uma reunião no salão principal, algo sem precedentes. Tradicionalmente, empregados nunca pisavam nos cômodos nobres. Quero agradecer a todos que permaneceram leais durante estes tempos difíceis, começou ele. Sei que não foi fácil. Sei que havia incerteza, medo de que a fazenda não sobrevivesse. Mas sobrevivemos, e mais que isso, vamos prosperar. 1 ano se passou. 1 ano de trabalho árduo, de desafios constantes, mas também de crescimento. A fazenda Monte Verde não apenas sobreviveu ao boicote, prosperou apesar dele. Os contratos com os importadores da capital se expandiram. Afonso havia investido em melhorias nas técnicas de cultivo, e a qualidade de seu café ganhou reconhecimento. Prêmios em exposições da capital trouxeram mais clientes. E lentamente, outros produtores menores que também se sentiam sufocados pelo controle dos barões tradicionais começaram a procurá-lo, formando uma nova rede comercial independente. Isadora
Havia se transformado de maneiras que ela mesma mal reconhecia. Não era mais a jovem assustada e vendida. Era a senhora de Albuquerque Sá, administradora capaz, parceira de negócios de seu marido e defensora feroz dos trabalhadores da fazenda. Ela havia implementado mudanças: escola para os filhos dos empregados, salários mais justos, moradia melhor. E, curiosamente, essas mudanças não diminuíram os lucros, as melhoraram, pois trabalhadores satisfeitos eram mais produtivos e leais. O relacionamento entre ela e Afonso também havia florescido. O que começara como atração proibida e necessidade mútua havia se transformado em amor genuíno e profundo. Eles trabalhavam lado a lado durante o dia e compartilhavam não apenas a cama à noite, mas sonhos, medos, esperanças. Na primavera, Isadora descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria, misturada com apreensão. Afonso não podia deixar de lembrar da última vez quando Helena havia morrido dando à luz. Mas Isadora era forte, saudável e tinha acesso a cuidados médicos melhores. Vai dar tudo certo. Ela segurava suas mãos, sentindo o tremor nelas. Não sou Helena. Esta é uma história diferente, com um final diferente. E estava certa. Em dezembro daquele ano, numa tarde ensolarada, ela deu à luz uma menina saudável. Eles a chamaram de Helena Esperança. Helena em memória de quem veio antes, esperança pelo futuro que estavam construindo. O batizado da bebê foi realizado por um padre jovem e progressista de uma paróquia na capital, que não se importava com escândalos de classe e acreditava que o amor era sempre sagrado. Não houve grande festa ou pompa. Apenas uma cerimônia simples com os empregados leais, alguns novos amigos da capital e um sentimento de que finalmente, eles haviam construído algo que era verdadeiramente deles. 5 anos se passaram desde aquela manhã cinzenta, quando Isadora chegara aos portões da fazenda Monte Verde, carregando apenas uma trouxa e um coração partido. Agora, em uma manhã ensolarada de verão, ela estava na varanda da casa, sua casa, observando sua filha de 4 anos brincar nos jardins. A criança tinha os olhos escuros do pai e os cabelos castanhos da mãe. Mas, mais importante, tinha um sorriso que iluminava tudo ao redor e uma confiança natural de quem havia crescido amada e segura. A fazenda Monte Verde havia se tornado símbolo de possibilidade. Outros proprietários progressistas haviam começado a seguir seu exemplo, tratando trabalhadores com respeito, pagando salários justos, investindo em educação. A mudança era lenta, mas era real. O boicote dos barões tradicionais havia eventualmente se dissolvido. Não porque mudaram de opinião sobre o casamento de Afonso, mas porque não podiam mais ignorar seu sucesso comercial. Alguns até tentaram se reaproximar, mas Afonso mantinha distância educada. Ele havia aprendido quem eram seus verdadeiros amigos. O padre Anselmo nunca retirara a excomunhão, mas isso deixara de importar. Afonso e Isadora haviam encontrado sua própria espiritualidade, uma que não precisava da aprovação de homens que pregavam amor, mas praticavam julgamento. Naquela manhã, Afonso saiu da casa e envolveu Isadora por trás com os braços, descansando o queixo em seu ombro, enquanto também observavam a filha brincar. "No que está pensando?" perguntou ele suavemente. Enquanto mudou. Há 5 anos, eu era uma menina aterrorizada sendo vendida como gado. Não tinha esperança. Não tinha futuro. E agora olhe para mim. Olhe para nós. Você construiu isto, disse ele. Sua coragem, sua força, sua recusa em aceitar o destino que tentaram impor. Você não apenas mudou sua própria vida, mudou a minha também. Salvou-me de uma existência vazia. Isadora se virou em seus braços para encará-lo. Nós salvamos um ao outro e criamos algo novo, algo que não segue as regras antigas, mas cria regras melhores. Helena Esperança correu até eles, suas bochechas rosadas de exercício, segurando flores silvestres que havia colhido. "Mamãe, papai, olhem o que encontrei. São lindas como a senhora, mamãe." Isadora se abaixou para receber as flores, abraçando a filha com ternura. Esta criança nunca saberia o que era ser vendida, ser considerada inferior, ser julgada por seu nascimento. Ela cresceria sabendo que seu valor vinha de quem ela era, não de onde nascera. E naquele momento,
com o sol brilhando sobre eles, com sua filha rindo em seus braços e seu marido ao lado, Isadora finalmente permitiu-se acreditar completamente. Acreditar que a história da criada que conquistou o coração do barão não era apenas um conto de fadas impossível, mas uma realidade que eles haviam lutado para construir, tijolo por tijolo, escolha corajosa por escolha corajosa. O final não foi perfeito. Ainda havia desafios, ainda havia pessoas que desaprovavam, ainda havia momentos difíceis, mas era um final honesto, um final que eles haviam conquistado, e isso o tornava mais valioso do que qualquer conto de fadas jamais poderia ser. Se você se emocionou com esta história de coragem, amor verdadeiro e a luta contra o preconceito, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais te tocou e de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que celebram a força do espírito humano e provam que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. Até a próxima história.